Dúvidas sobre o novo CPC? Mais uma pergunta, respondendo agora ao Alisson Andrade. O Alisson pegou um gancho lá da nossa resposta sobre o julgamento antecipado parcial. Então é aquela situação, só para lembrar, em que o processo está andando e um pedaço do mérito amadurece antes dos demais pedaços. Você se lembra que na lógica do velho CPC, o mérito era julgado num único momento do processo, que era a sentença. Na lógica do novo CPC, o mérito é julgado em fragmentos, em momentos distintos do processo, apenas levando em consideração o momento em que ele amadurece. São as chamadas decisões interlocutórias de mérito, que alguns autores vêm chamando de sentenças parciais. Quer dizer, o juiz profere decisões interlocutórias que têm alma de sentença. Elas são sentença para todos os efeitos. O Alisson pergunta o seguinte: vamos supor que o juiz proferiu uma decisão interlocutória de mérito, julgou parte do mérito, e posteriormente o autor abandona a ação. O que acontece? Ele perde a decisão interlocutória de mérito proferida? Meu caro Alisson, não, ele não perde o pedaço que já foi julgado. Por quê? Porque você tem que se lembrar que, apesar de ser uma decisão interlocutória, aquilo ali é uma sentença. Para todos os efeitos, a alma é de sentença. Então, aquilo ali é mais ou menos como se fosse um baile de carnaval. É uma sentença fantasiada de decisão interlocutória. Mas ela é uma sentença. Se você tirar a fantasia, ela é uma sentença. O que significa isso? Significa que se o réu não recorrer, aquela parcela do mérito transita em julgado. Está transitada em julgado, acabou, coisa julgada material. Aquilo ali não está sujeito a confirmação posterior. Então, se porventura o autor abandona a causa depois, o abandono se restringe às frações ainda não julgadas. Apenas as frações ainda não julgadas serão extintas sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485. Aquela fração já julgada está acobertada pela coisa julgada. Ah, professor, e se o réu recorreu? Ótimo, o réu é agravante, o autor é agravado. Se o autor não apresenta contra a minuta do agravo, não tem problema nenhum. O agravo vai ser julgado sem contraminuta. O fato do agravado não se manifestar no recurso não o prejudica na decisão originária. A decisão originária continua rígida. Então, o abandono da causa pelo autor não tem efeito algum em relação à fração do mérito que já foi decidida em decisão interlocutória de mérito, porque aquilo ali é, para todos os efeitos, uma sentença. A única diferença é que ela acontece ao longo do processo, e como ela acontece ao longo do processo, ela toma corpo de decisão interlocutória. Obrigado pela ótima pergunta, para todos um abraço e até a próxima.